Ou formal analítico. Já vamos? Será que a franjinha? Vai gravar de franjinha hoje? Tchau, Bruno. Bom trabalho. Tchau. Tchau, Renata. Bom trabalho. Então, conceito analítico também pode ser chamado de dogmático ou formal analítico. Aí, o que é isso? É todo fato típico ou conduta típica, antijurídica, ou pode ser chamada também de ilícita, e culpável. Isso numa visão tripartida. Né? Na bipartida é fato típico e ilícito, ou fato típico e antijurídico. Isso na bipartida. E tem a quadripartida também, que é fato típico, antijurídico, culpável e punível. Só que na nossa prova, eles vão perguntar o tripartido, que é fato típico, antijurídico e culpável. Aí, ó. Olha só para não se perder. Fato típico. Tá, o fato típico, nós vamos analisar 4 elementos. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Quando que eu vou ver se é ilícito? Se ele tiver os 4 elementos do fato típico. É como se fosse um andar. É igual aquele videozinho que tem meu no YouTube. É fato típico quando tem os 4 elementos. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Tem os 4? Tem. Agora vamos ao segundo andar do prédio. Vamos ver se esse fato típico, vamos ver se ele é ilícito. Ah, não tem estado de necessidade, não tem legítima defesa, não tem estrito cumprimento de dever legal, não tem exercício regular de direito e não tem nenhuma outra excludente de ilicitude. Não tem? Então, esse fato típico, ele é ilícito. Então, agora a gente vai para o terceiro andar, que é verificar se esse fato típico ilícito, se ele é culpável. Como que eu vejo se ele é culpável? O cara tem que ser imputável, o cara tem que ter potencial consciência da licitude e não pode ter tido nenhuma, não pode ser exigido uma conduta diversa do agente. A gente vai estudar isso aí. Então, primeiro, fato típico. Tá, quais são as 4 bases do fato típico? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Isso. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, ó. É esses 3 aqui só, tá? Ó, aqui, ó. Dá para ver a setinha aí? Dá sim. Ui. Aqui, pronto. Olha que legal. Fato típico tem que ter esses 3. Aqui que nós estávamos olhando aqui, fato típico. Aí dentro do fato típico aqui, ó, vai ter conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. Na antijuridicidade ou ilicitude, tem que ter vai ter uma excludente de antijuridicidade ou excludente de ilicitude se o cara cometeu o fato típico, mas esse fato ele tem um amparo de uma excludente de ilicitude. Está na necessidade, legítima defesa. Se não tiver nenhuma excludente. Se tiver, ele não cometeu crime. Se não tiver nenhuma dessas excludentes, ele cometeu a antijuridicidade. Ainda não cometeu crime. Por quê? Para ele cometer o crime, tem que ser culpável. Tem que ter os 3. Então, a gente vai estudar agora isso aqui, ó. Fato típico. Aí, o fato típico tem 4 elementos. Conduta, resultado, nexo causal, ou nexo de causalidade, e tipicidade. Conduta é a base de tudo. Conduta é a ação ou a omissão do cara, que pode ser dolosa ou culposa. Então, como que é a conduta? Eu quero matar um sujeito e eu atiro nesse sujeito. Esse meu disparo,
é a conduta. Certo. Aí o cara morreu. Teve Se o cara resultado. morreu, tem o resultado. Aí o nexo de causalidade é a verificação se o resultado se deu por conta da minha conduta. Tá. Nexo de causalidade ou nexo causal é um elo que liga a conduta e o resultado. Conduta. Aí a tipicidade, olha agora é a pergunta que você me fez. Na tipicidade, nós verificamos aqui, ó, como se você fizesse uma setinha aqui, ó. Cadê? Aqui. Ó, como se você fizesse assim, ó. A tipicidade ela é dividida em duas. Tipicidade formal e tipicidade material. Tipicidade formal e tipicidade material. Certo. Então, só relembrando. A conduta, ela pode Reação. ser através de ação, né? Ela pode ser comissiva, isso aqui é um A, tá? Tá. Ação ou omissão, né? Comissiva ou omissiva. E aí pode ser Por dolo ou culpa. dolosa ou culposa. Aí, se teve a conduta, provavelmente vai ter um resultado, né? Não é certeza. Se teve o resultado, nós temos que verificar se o resultado aconteceu por conta dessa conduta. Eu atirei no cara, ele morreu por conta do meu disparo ou morreu por conta de outra coisa? Ah, morreu por conta do meu disparo. Então, existe aí um nexo causal. Aí, se tem os três, nós vamos verificar agora a tipicidade. A tipicidade ela pode ser dividida em duas. Tipicidade formal, tipicidade material. O que é a tipicidade formal? É como se fosse um brinquedinho de criança de encaixe. Sabe quando você pega aquela bolinha e coloca lá na bolinha, o quadradinho no quadradinho, o triângulo no triângulo, você vai encaixar o quadrado no triângulo, não encaixa. Então, quando nós verificamos a tipicidade formal, nós vamos analisar se a conduta que o agente cometeu, ela se encaixa em alguma norma incriminadora. Se ela se encaixa em alguma norma descrita no Código Penal. No meu exemplo, eu atirei no cara, a conduta, né? O cara morreu, resultado, e ele morreu por conta do meu disparo, da minha conduta, nexo causal. Eu matei alguém. Existe matar alguém no Código Penal? Existe, no artigo 121, lá no homicídio. Então, existe a tipicidade formal, porque a minha conduta se encaixa perfeitamente naquele artigo. Agora, a tipicidade material é uma verificação se houve um abalo no mundo exterior, se houve um prejuízo relevante. Claro que se eu matei alguém, tem a tipicidade material, porque, lógico, abalou, né? O patrimônio de alguém vai destruir uma vida, né? Eu acabei com a vida de alguém. Agora, vou dar outro exemplo. Eu vou na fábrica de M&M, chocolate, e furto. Eu encho a mão de M&M e coloco na boca. Eu tive a conduta, furtei. Tive o resultado, engoli. Levei embora o chocolate. O nexo causal, eu levei embora porque eu subtraí. Então, tem o nexo causal. Tipicidade formal. Tem tipicidade? Tem. No artigo 155 está lá, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro. Existe a tipicidade material? A tipicidade material é: eu abalei o patrimônio dessa fábrica? Não. Não. Então,
não tem a tipicidade material nesse meu exemplo. Se não tem a tipicidade material, logo não tem tipicidade e logo não tem fato típico. Então, a gente nem vai ver se tem se é ilícito ou não, porque não tem nem fato típico. Agora, se eu subtraio, eu furtei chocolate, não é que eu estava com fome. Se eu estou morrendo de fome, eu não vou subtrair chocolate. Né? Se eu subtraio alguma coisa porque eu estou morrendo de fome, né? Eu estou passando mal de fome, pego alguma coisa suficiente, para matar a minha fome, eu não posso exagerar, né? Eu estou com fome, eu subtraio 50 quilos de carne e chamo a galera para fazer churrasco. Não, subtrair lá uma coisa para comer, aí eu cometi conduta, cometi resultado, tenho nexo causal, eu abalei o patrimônio do açougue, né? Subtraí um pedaço de carne lá para comer, só que eu não cometi um fato típico ilícito. Eu tenho uma excludente de ilicitude, que é o estado de necessidade. Mas, ô, mestre, mas não necessariamente a tipicidade tem que ter as duas formas para ser crime. Formal e material? É. Tem que ter as duas. Não tem crime só formais? Ou não? Não, você está confundindo. Você está confundindo com classificação de crime formal e crime material. Não tem nada a ver. Aqui é tipicidade. No direito, você vai ver muita coisa que tem tal coisa, formal e material. Outra coisa, formal e material. Outra coisa, formal e material. O que você me perguntou é a classificação doutrinária de crime quanto ao resultado. Crime formal, que existe conduta e existe resultado, e o resultado é dispensável para a caracterização do crime, que é a corrupção passiva, por exemplo, e o crime material que precisa do resultado para caracterizar o crime, o homicídio, por exemplo. É outra coisa, uma classificação doutrinária quanto à consumação do delito. Mas como é que... Aqui é a tipicidade que a gente está vendo. Como é que o elemento, a tipicidade vai no crime formal? Como é que você atinge o material da tipicidade? Igual no A crime tipicidade material, a gente tem ela quando abala o patrimônio da pessoa. Quando você causa prejuízo para a pessoa. Por exemplo, subtrair uma caixa de bombom na fábrica da Garoto, eu não abalei o patrimônio da fábrica. Sim. Então, não tem a tipicidade material. Agora, você subtrair a mesma caixa de bombom, só que de um vendedor no semáforo, o vendedor ele tem 3 caixas de bombom. Aquelas 3 caixas vai ser para ele almoçar e jantar. Ele e a família dele. Você subtraiu uma caixa. Se você subtraiu uma caixa da fábrica, você não abalou o patrimônio da fábrica e logo nós não temos a tipicidade material. Mas se você abalou, se você furtou a caixa de bombom do vendedor no semáforo, você acabou com o almoço e a janta dele. Então, você abalou o patrimônio dele. Aí você tem a tipicidade material. Né? Na fábrica, você não tem a tipicidade material. Eu estou falando no caso da corrupção. Como é que a materialidade a gente... Porque não abala nenhum patrimônio e nada material. Sabe qual que é o prejuízo que acontece? Fica feio para o Estado. Esse é o prejuízo. Isso que é a bala. A materialidade, então, é o dano ao A tipicidade material no crime de corrupção passiva é a vergonha do Estado, né? O prejuízo que o Estado tem, a imagem do Estado. O funcionário público vai lá e solicita uma vantagem devida, acaba com a imagem do Estado. Isso é a tipicidade material. Agora, não tem nada a ver com crime material, tá? Quando a gente fala de classificação doutrinária quanto à consumação, que aí é uma outra coisa.
É que, como fala material, tava pensando só em objetos ou alguma coisa que Ah, não, esquece, segue esquece. bem jurídico. Tudo se Nada a vai ver. ouvir falar bastante material e formal, e o fato de ouvir material não significa que a gente está falando de objeto, material, tá? Às vezes sim, mas a maioria das vezes não. Beleza. Beleza? Formal e material, tipicidade formal e material. Certo. Aí, resultado. Isso aqui não precisa saber, mas o resultado da teoria naturalística, resultado é a modificação do mundo exterior que é causado pela conduta, né? Nem todo crime tem esse resultado naturalístico, né? Como, por exemplo, os crimes de mera conduta, não é. E a teoria normativa ou jurídica, que o resultado é a lesão ou a possibilidade de lesão ao bem jurídico protegido. Todo crime possui um resultado, se fosse de acordo com essa teoria. Tá? Então, aqui nós adotamos a teoria naturalística, mas nem todos os crimes possuem resultado naturalístico, né? Não tem resultado nenhum. Aqui, sim. Aqui a gente pode até falar da classificação doutrinária de crimes, que a gente viu crime formal, crime material e crime de mera conduta. Né? Quanto ao resultado, aí é quanto ao resultado. Por exemplo, o homicídio precisa acontecer o resultado para ter o crime consumado? Precisa. Precisa. No roubo, precisa ter o resultado para ter o crime consumado? Precisa. Precisa. Na corrupção passiva, precisa ter o resultado para ter o crime consumado? Não. Eu Não. solicitei, já era. Ah, o cara não entregou o dinheiro, não tem problema. Só de eu solicitar, já era. Já é o crime. Já se consuma, né? E o crime de mera conduta, não existe resultado. Não tem como acontecer resultado. Por exemplo, ato obsceno. Eu vou no meio da rua, abaixo as calças. Ah, ninguém viu. Não teve resultado nenhum. Mas não existe resultado. Já é o crime. Só de abaixar as calças. Aí o nexo de causalidade, que nós estudamos ontem, né, que é o vínculo entre a conduta e o resultado, é um elo entre os dois. É uma verificação se o resultado aconteceu por conta da conduta. Aí as teorias relativas ao nexo, né? Teoria da equivalência dos antecedentes causais, ou equivalência das condições, ou condição, a conditio sine qua non, né? Ou condição generalizadora, ou condição simples. Essas são, isso tudo é a mesma teoria, tá? Que a gente adota. Teoria da equivalência dos antecedentes causais. Na tua prova cai essa expressão, teoria da equivalência dos antecedentes causais, ou essa última, conditio sine qua non. Conditio sine qua non. Tá? Em latim a gente lê o TI como si, conditio sine qua non. Aqui, ó. Considera a causa todo o fato humano sem a qual o resultado não teria ocorrido. Lembra? É o regresso ao infinito. Chega Adão e Eva, chega Jesus. Ah, o Bruno tacou uma pedra em mim. Mas essa pedra, o Bruno comprou do vizinho dele, que trabalha com material de construção. E esse vizinho dele comprou numa empresa que transporta pedra, que comprou de uma mineradora que quebrou lá uma pedreira, que comprou o terreno de um cara e a mãe desse cara é causa. É causa, todo mundo é causa. Ah, mas e o café que ela tomou na padaria de manhã é causa? Não. Se você apagar o cara que fez o café, o Bruno tacaria a pedra na minha cabeça do mesmo jeito. Agora, se você apagar a imagem da mãe do cara que vendeu o terreno para o cara da pedreira, que entregou para o cara da transportadora, que vendeu para o cara da casa de material de construção,
que vendeu para o Bruno, que tacou na minha cabeça, se você apagar a mãe, a primeira mãe, não teria o crime. Porque a pedra não chegaria. Chegaria talvez outra pedra, mas essa pedra não. Então, a mãe é causa. Agora, o cara que fez o café para ela de manhã não é causa. Só que a mãe vai responder? Não. Porque não basta ser causa. Tem que ter dolo ou culpa. Né? E a mãe não tem nem dolo nem culpa. Essa é a ideia da teoria da conditio sine qua non. E aqui é a teoria da causalidade adequada ou condição qualificada ou individualizadora. Causa é o antecedente necessário e adequado à produção do resultado. Aí, qual a teoria que nós adotamos no Código Penal? É a teoria da equivalência dos antecedentes causais. Essa que eu falei para você. Conditio sine qua non. O que significa conditio sine qua non? Condição sem a qual. Condição sem a qual não teria acontecido. Né? Se você pegar o cara da loja de material de construção, ele é uma condição. Se ele não tivesse nascido, ele não teria vendido a pedra para o Bruno, que não teria atacado na minha cabeça. Então é isso, todo mundo é causa. Todo mundo que, se você apagar, deixa de existir a conduta, é causa. É causa. Tá? Aí só que tem que ver quem teve dolo, quem teve culpa. E aí aqui é aquele artigo que eu fiquei falando para você decorar ontem. O resultado em que depende a existência do crime somente é imputado a quem lhe deu causa. Considera-se causa toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Teoria dos antecedentes causais. Teoria da equivalência dos antecedentes causais. Conditio sine qua non. Mas E aí, é tudo isso, mestre, tudo isso é nexo causal também ou não? Isso é o nexo causal. Perdi. Tá. Tudo isso que a gente está falando aqui é sobre o nexo causal. Nexo causal. Lembrem, está vendo ainda o fato típico. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Nós já vimos conduta, vimos resultado. Agora é o nexo causal. Então, aqui diz, o resultado que depende da existência do crime, ou seja, o resultado que faz o crime acontecer, ele somente é imputado a quem deu causa. Quem deu causa na história aí que o Bruno tacou pedra na minha cabeça? Todo mundo. Todo mundo. Quem deu causa. O que é causa? Considera-se causa toda ação ou omissão que, se não existisse, o crime não teria ocorrido. Se a mãe do Bruno não tivesse casado com o pai dele e tivesse tido o Bruno, o Eric não teria tomado a pedrada. Então, a mãe do Bruno é causa? É causa. Toda ação ou omissão que, se não houvesse, não existiria o crime. Aí a avó do Bruno é causa. E a bisavó é causa. Tataravó, causa. E Deus, causa também. Todo mundo é causa. Tá? Não significa que vão responder, mas todo mundo é causa. Aqui o nexo causal naturalístico, físico, material, que só tem relevância nos crimes materiais, pois existem para sua consumação resultado naturalístico. Não se exige nos crimes formais ou de mera conduta. O que é isso? Como nos crimes formais ou de mera conduta, né, nos crimes formais, não, agora sim é aquilo que você falou sobre a consumação do delito. O crime formal, existe resultado? Existe, mas ele não precisa acontecer para configurar o crime. Corrupção passiva. Então, nesse crime de corrupção passiva, não existe nexo causal, não precisa falar em nexo causal. Por quê? Porque não precisa do resultado. Só a conduta já é o crime. A conduta e a tipicidade, porque tem descrito no código, a tipicidade formal,
e a tipicidade material porque envergonhou lá a imagem da função pública, só eles já é o suficiente. Não precisa de resultado, não precisa de nexo causal. E o crime de mera conduta, como o nome já diz, mera conduta. Não existe resultado. Se não existe resultado, não precisa nem ver se existe nexo causal, porque não tem. Nexo causal é a ligação da conduta e resultado. Se não tem resultado, não tem nexo causal, só tem a conduta. Já é o crime, mera conduta, só de ter a conduta já é o crime. Aí a gente falou das concausas relativamente independentes, lembra? Lê aí o artigo 13, parágrafo 1º. Eu nem vou passar nisso aqui, porque senão vai confundir muito hoje. A superveniência da causa, ativamente, imputação por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem praticou. Então, É ó, isso, né? agora o parágrafo 1º do artigo 13, aqui é a teoria da causalidade adequada, né? Aqui é a causalidade adequada. Então, é assim, quando a gente vê o artigo 13, teoria da equivalência dos antecedentes causais, é a verificação de quem é causa. Todo mundo é causa. Todo mundo que, se você apagar a imagem daquela pessoa, não teria acontecido o crime. Então, todo mundo é causa. Aí, depois disso, o juiz ele analisa quem teve dolo ou culpa, porque só vai responder quem teve dolo ou culpa. Por exemplo, o Bruno quer me matar. Ele compra a arma com o vizinho dele. O vizinho dele sabe que o Bruno está comprando a arma para matar o Eric. A mãe do vizinho do Bruno é causa? É causa, porque se não tivesse tido o vizinho, ele não teria vendido a arma para o Bruno. A mãe teve dolo ou culpa na morte do Eric? Não. Agora, e o vizinho? Teve dolo ou culpa? Teve, porque ele sabia que o Bruno queria comprar arma para matar o Eric. Ele sabia e mesmo assim vendeu. Então, ele vai responder também. O Bruno nem se fala. Aí é essa verificação de dolo e culpa. E a terceira fase, que é essa superveniência de causa independente, né, que fala a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou, que é aquilo que nós falamos ontem. Você vai lembrar da ambulância. Eu dei o tiro na panturrilha do cara, a ambulância chegou, foi resgatar o cara, no meio do caminho a ambulância capotou e ele morreu. Ele morreu por quê? Por conta do capotamento da ambulância. Ele não morreu por conta do tiro na panturrilha. Então, eu não consumei o homicídio. Eu respondo por homicídio ou tentativa de homicídio? Eu respondo por tentativa. Ah, mas você vai falar, mas ele morreu. Tá. Aí você vai falar, mas ele morreu porque ele estava na ambulância. E ele estava na ambulância porque você atirou. Beleza. Mas a pergunta que você tem que fazer é, ele morreu por decorrência do tiro ou do capotamento da ambulância? Ah, por conta do capotamento da ambulância. Então, o tiro não foi o que matou ele. Logo, eu respondo por tentativa e não por homicídio. Tentativa de homicídio. Ele chegou no hospital, lúcido caiu na cabeça dele. Ele chegou no hospital porque eu dei um tiro na panturrilha dele. Tentativa, eu não matei, quem matou foi o Lúcio. Ah, mas ele só estava lá por conta do tiro. Beleza. Mas se ele só estava no mundo por causa da mãe dele. Então a mãe dele vai responder por homicídio também? Aí mas ele morreu porque ele foi para o hospital e ele morreu por decorrência de uma infecção que ele teve lá no ferimento do tiro. Aí sim. Aí ele morreu por conta do tiro. Aí eu respondo por homicídio. É isso que fala aqui. Nós vimos ontem. Agora, tipicidade. Tipicidade formal e tipicidade material. Aqui que eu falei para você. É uma adequação do fato
ao tipo penal. É aquele encaixe. O triângulo só vai encaixar no triângulo, a bolinha só vai encaixar na bolinha, o quadrado só vai encaixar no quadrado e assim vai. Tá? Ah, existe matar alguém? Existe. Então, tem a tipicidade formal. Existe subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro? Existe. Então, vai responder pelo crime. Existe subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa? Existe. Se encaixa perfeitamente. Agora, não no artigo 155, e sim no 157, o crime de roubo. Lá no crime de roubo. Então existe aí a tipicidade formal. Aqui, ó. É uma adequação ao fato ao tipo penal, e nós temos algumas formas de adequação. Uma subordinação imediata ou direta, que é quando se encaixa diretamente. Quer ver que legal? Quando eu mato alguém, se encaixa diretamente no artigo 121. Agora, quando eu não consigo matar alguém por circunstâncias alheias à minha vontade, se encaixa diretamente no artigo 121? Não. Por quê? Lá não tem tentar matar alguém. Lá tem matar alguém. Não se encaixa tentativa. Então, aí é a subordinação imediata ou indireta. Que aí precisa, olha aqui, ó, precisa de uma norma de extensão. No caso, o artigo 14, inciso 2, que fala da tentativa. O artigo 14 do Código Penal, inciso 2, fala da tentativa. E aí, junto com o artigo 121, que é homicídio, aí eu sei, aí sim eu respondo perfeitamente pela tentativa de homicídio. Deu para entender até aqui, não? Deu. Mesmo? É coisa que você fala, hein? Sim. Ó, norma de extensão, nós temos a norma de extensão pessoal. Por exemplo, concurso de pessoas. Se eu e você matarmos uma pessoa, mas você não matou, você só me levou de carro. Você foi partícipe. Eu sou autor de homicídio e você partícipe. Você tem a pena diminuída. Só que como que eu vou saber que você tem a pena diminuída? Por conta do caso do artigo, salvo engano, 33, que fala do concurso de pessoas. Aí sim, junto com o homicídio, o artigo 121, é que se encaixa perfeitamente a nossa conduta no Código Penal. E essa norma de extensão temporal e espacial. Temporal e espacial. Né? Por exemplo, eu vamos imaginar até do espaço, extraterritorialidade. Eu matei alguém na Argentina. Como que eu vou saber que eu vou responder aqui no Brasil por homicídio? Se eu matei na Argentina, o Código Penal do Brasil é do Brasil. Ah, eu preciso verificar o artigo 7º. Lá fala que se o crime for também crime lá no outro país, lá no estrangeiro, eu também vou responder aqui. Então, o artigo 7º junto com o artigo 121. É uma norma de extensão espacial. E aí, a tipicidade material, que a gente estava falando, que não tem nada a ver com o resultado. Aqui não é crime material, crime formal e crime de mera conduta. Aqui é tipicidade material. Tipicidade material é a ofensa ao bem jurídico protegido. Não é a ofensa ao bem jurídico protegido. Por exemplo, eu subtraí um chocolate desse aí nessa fábrica. Isso é crime? Não. Ah, teve conduta? Teve. Teve resultado? Teve. Eu subtraí o chocolate. Teve nexo causal? Teve. Teve tipicidade formal? Teve. Se encaixa perfeitamente no crime de furto. Tem tipicidade material? Não. Porque não ofendeu o bem jurídico da fábrica. Nem abalou o patrimônio deles. E a tipicidade, ela tem que ter os dois, ó, tipicidade formal e tipicidade material.
Agora sim, ó, princípio da insignificância, que vai excluir a tipicidade. Tem que ter os quatro requisitos. Mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ou seja, não pode ter, a conduta não pode ser tão relevante, né? Não pode ter nenhum perigo na minha conduta, por exemplo, não pode ser crime que tenha violência ou grave ameaça, não pode ter reprovabilidade da sociedade, as pessoas têm que não se importar tanto, e tem que ser inexpressível, né? O dano que eu causei tem que ser pequenininho, muito pequenininho. Por exemplo, furtar um clipe de metal, um MM na fábrica de MM. Isso é o princípio da insignificância, o crime de bagatela. Aqui algumas informações a mais, não precisa. E aí nós temos a tipicidade conglobante, que você não precisa anotar, porque aqui é bem para mais. Não precisa pôr, não. Aqui é muito. Aqui sim, crime doloso e crime culposo despenca. Não. Copia aí essa parte, vou deixar você copiar de novo. E aí, só que você já copia preenchendo a lacuna aí, ó. Só pegar um negócio aqui que já tá dando sono. Essa luz aqui na minha cara. Vamos lá. Então, dolo e culpa. No dolo, artigo 18, inciso 1. Culpa, artigo 18, inciso 2. Disse o crime doloso, no artigo 18, 1, quando o agente quis ou assumiu o risco de produzir o resultado. Quando ele quis, né, eu quero matar alguém, vou lá e atiro no cara, o cara morre. Homicídio doloso, dolo direto. Ou quando ele assume o risco de produzir o resultado, né, que é o dolo eventual. Eu não quero matar ninguém.
mas eu estou disputando racha, num... Deixa eu diminuir um pouco essa luz, está muito forte. Eu estou disputando racha numa rua bem movimentada. Estou disputando racha numa rua bem movimentada. Ah, eu não quero, mas eu assumi o risco, né? Eu pensei, eu não quero matar ninguém, mas se matar, matou. Estou disputando racha, uma rua movimentada, é dolo eventual. Na pena, o que que muda? Nada. Eu vou responder a mesma pena. Tá? Vou responder a mesma pena. Então, o crime de homicídio doloso, tanto faz se é dolo eventual ou dolo direto. É lógico que vai mudar meses, pouquinha coisa ali na hora que o juiz fizer a dosimetria, mas a pena é a mesma, 6 a 20 anos, no homicídio simples. Agora, no homicídio culposo, aí sim, até 3 anos. Né? Quando que é culposo? Quando eu não quero, quando eu não assumo o risco, mas quando eu cometo a conduta por conta de uma negligência, por conta de uma imperícia, por conta de uma imprudência. A tua prova, ela coloca que o agente acreditava sinceramente que o resultado não iria acontecer. Tua prova coloca isso. Se ela colocar isso, é culpa. Ela está falando, olha, Bruno, assinala na alternativa que fala de crime culposo. Ela vai colocar isso. O agente acreditava sinceramente que o resultado não iria acontecer, que o resultado não iria ocorrer. O agente acreditava sinceramente. Tem isso na prova? É culpa. É a mesma coisa que colocar negligência, imprudência e imperícia. Tá? Certo. Essa é a diferença. O que mais? Isso. A gente... Ó, culpa. Quando deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Conceito de crime culposo, né? É uma conduta voluntária, é igual no dolo também, conduta voluntária, que realiza um ilícito aí agora não querido, aí não é dolo direto, ou não aceito pelo agente, aí não é dolo eventual, mas era previsível que a culpa consciente, tá? E excepcionalmente previsto, não era previsível, mas era previsto que a culpa consciente. E não poderia ser evitado, que poderia, né, ser evitado se empregasse cautela necessária. Qual é a diferença de culpa consciente e culpa inconsciente? Culpa consciente é quando eu não quero, não assumo risco, mas eu acabo cometendo a conduta por uma imprudência, negligência, imperícia, e a conduta e a situação era prevista. Por exemplo, eu saio para dirigir e eu tô bêbado. E o fato de eu dirigir bêbado não significa que é dolo. Não significa que é dolo. O STF já decidiu isso. A tua prova coloca assim, que o Eric saiu para ir embora, ele saiu de uma festa, ele ingeriu bebida alcoólica, só que ele acreditava que estava bem. Ele acreditava sinceramente que não iria atropelar ninguém. Ele acreditava nisso. Tua prova colocou isso, é culpa. Ele acreditava que ia dar certo, é culpa. Ele acreditava que ia chegar em casa bem, sem atropelar ninguém. E só que no meio do caminho, ele acabou atropelando alguém. Culpa consciente. Eu estou numa ilha afastada, com mais umas 6 pessoas. Estamos fazendo uma festa, numa ilha deserta. Eu taco um coco para cima, cai na cabeça de alguém. Só que eu taquei o coco para cima, num canto que não tinha ninguém. Tipo, a galera tá toda aqui, na parte da ilha. Eu joguei o coco para lá. Só que eu nem me liguei que um dos caras que foi mijar, pegou na cabeça dele. Culpa consciente. Agora, estou numa ilha deserta, uma ilha 2x2, no meio do oceano, no meio do nada. Eu sozinho. Não tem mais ninguém. Eu jogo o coco no meio da água. O coco cai na cabeça de um mergulhador. Como é que eu ia prever que ia ter um mergulhador no meio do oceano sozinho, no meio do nada? Aí é culpa inconsciente. Essa é a diferença.
Difícil tua prova perguntar. Nunca perguntou diferença de culpa consciente e culpa inconsciente. Mas você vai lembrar que a culpa inconsciente, ele não prevê. É previsível. Por exemplo, na ilha deserta que não tem ninguém, pode surgir um cara, um mergulhador do nada. Você não vai prever, porque no meio do nada, quem que vai sair nadando tudo isso? Mas pode porque existe outros seres humanos na Terra. Agora, culpa consciente é quando é previsto. Né? Eu sei que tem um monte de gente, uma hora alguém pode mijar, então é um pouquinho mais escrachado. Mas eu acreditava que não ia cair na cabeça de ninguém, por isso que não é dolo eventual e sim culpa. O principal ponto que... Oi? Cortou. Essa culpa consciente aí cai também, serve Ih, igual tá o cortando, caçador. Bruno. Tá escutando, não? Estou escutando, mas cortou. Agora eu estou escutando melhor. A culpa consciente serve para o cara que acha que ele tem a habilidade para fazer aquilo, só que acaba dando errado? O caso do Perfeito. Essa é a atirador culpa lá. consciente, isso aí. Tá, beleza. Essa é a culpa consciente, certinho. Ele acha que consegue fazer, que nada vai dar errado, só que dá. É isso aí. Muito bom. Os elementos que a gente já viu, já falamos sobre. Olha a imprudência aí, ó. O cara falando no celular com a família inteira. Olha a negligência, olha o pneuzão. Pareceu meu carro. Agora, quer ver a imperícia? Olha aí, você vai aquele cirurgião plástico, pede para fazer um botox na boca, né, para aumentar a boca. Aí ele coloca o nariz na testa. A espécie de culpa, culpa consciente, culpa inconsciente. Consciente é que existe previsão, inconsciente sem previsão. Olha lá, ó, culpa consciente com previsão, a gente prevê o resultado, mas ele não quer e nem assume. Eu saio bêbado. Eu sei que se eu não tomar cuidado, eu posso atropelar alguém. Eu tô bêbado, mas eu acredito sinceramente que o resultado não irá acontecer. E na culpa inconsciente, eu não prevejo nenhum resultado, mas é previsível. Por exemplo, eu taco o coco para cima numa ilha deserta que eu tô sozinho e do nada sai o mergulhador que é na cabeça dele. Qualquer pessoa de diligência mediana teria condições de prever o risco. Se pensar, você fala, não vou tacar porque pode sair alguma coisa da água, né? Ô, mestre, na imperícia lá, no caso que o cara não tem habilitação, cai como imperícia ou não? Pô, o fato de não ter habilitação não significa que ele é imperito. Você está falando dele não saber dirigir? Ele não é habilitado para aquilo, certo? O imperito, né, o cara que tem a imperícia, ele é o caso do cara que que realmente ele não sabe, ele não sabe o que está fazendo, né? Ele não conhece aquela técnica que está fazendo, está praticando. O cara dele não ser habilitado, na verdade, se encaixa mais na imprudência, porque ele mesmo assim se mete a besta de tentar dirigir, do que na imperícia. Imperícia, por exemplo, é o cara que sabe dirigir e às vezes até disputa corrida numa numa não, corrida não, porque aí não vai se encaixar perfeitamente. Mas é um cara, por exemplo, que faz manobras radicais no local permitido com a moto, né, empina, mas local permitido. E ele decide fazer algo a mais. Ele, além de empinar, ele quer empinar passando uma rampa, coisa que ele nunca praticou, que ele não sabe. Ele é imperito naquilo. E acaba causando um acidente. Né? Também tem a imprudência, né? Mas e não precisa nem coçar a cabeça, porque a tua prova não pergunta a diferença não, viu? Beleza. Você pode ficar tranquilo.
A tua prova ela vai colocar, Brunão, se é imperícia, se é negligência, se é imprudência, ou ela Vai vai querer se é colocar, dolo, se é culpa, acredita né? sinceramente que o resultado não irá ocorrer. Tua prova põe isso, pode ficar tranquilo. Tá. Tá? Você só precisa perceber se tem negligência, se está escrito negligência, se está escrito imprudência, se está escrito imperícia, ou se está escrito que o cara não queria, que ele não assumiu o risco e que ele acreditava sinceramente que o resultado não iria ocorrer. Está escrito alguma dessas coisas, é culpa. É isso que tua prova faz. Não tem muito segredo. Aí culpa própria, que é isso que a gente está estudando, e a culpa imprópria, ou por equiparação, ou assimilação, extensão. Agora é erro, tá? Agora a gente fala de erro. É aquela que o agente, por erro evitável, o erro ele é evitável. Se ele tivesse um pouquinho mais de cautela, ele não faria merda. Ele imagina certa situação que, de fato, se presente, excluiria ilicitude. Isso se chama discriminante putativa. A culpa imprópria é a discriminante putativa. Putativa é erro. O cara errou. Isso significa putativa. Discriminante é ilicitude. Ou seja, o cara errou numa excludente de licitude. Ele achava que tinha uma excludente, mas ele errou. Lembra que eu dei o exemplo na aula presencial? Você fala assim, O agiota lá, né? Becker, tem um cara aí na rua que ele é matador de policial, viu? E ele tá falando para todo mundo aí que vai te pegar. Aí chega o outro fulano e fala a mesma coisa. O outro ciclano fala a mesma coisa. Eu desço já ligeiro. E aí eu vejo uma pessoa correndo na minha direção com a mão no bolso. Eu falo, opa, é o cara. E ele vai me matar. Ele pôs a mão no bolso que ele vai tirar uma arma. E eu mato o cara primeiro. E quando eu vou olhar, na verdade, ele não tinha arma nenhuma. O que ele tinha no bolso era um cartão dele, que ele ia me passar o contato do WhatsApp dele, porque ele queria fazer mentoria com a gente. E eu achei que era arma. E aí, só que se eu tivesse tomado um pouquinho mais de cuidado, eu ia perceber isso. Por isso que um erro é evitável. Isso é discriminante putativa. Ou seja, eu imagino algo que, se realmente existisse isso, que eu estou imaginando, seria legítima defesa. Mas não era. Aí é a culpa imprópria. Tá? Eu vou responder se for considerado que era evitável. Se eu tomasse um pouquinho mais de cuidado, eu não teria cometido esse erro. Ó, eu cometo através de uma ação, através de dolo, né? Eu quis matar o cara, mas foi dolo por conta de um erro. Por isso que é chamado de culpa imprópria. Só lembra, quando a gente fala de tentativa, a tentativa ela só pode no crime doloso, certo? Não tem como você tentar alguma coisa que você não quer. Né? Você, por exemplo, me lesiona, você tá dançando, que nem louco, animadão, e você bate a mão no meu rosto. Aí machucou, lesão corporal culposa. Você tá dançando, malucão, brincando, você faz assim, vai pegar no meu rosto, vem alguém e segura a sua mão. Não é tentativa de lesão. Porque não tem como você tentar algo que você não quer. Agora, na culpa imprópria, é possível tentativa. Porque aqui eu faço através de dolo. Quando eu saio na rua, o cara tá vindo na minha direção, eu saco da arma para matar ele, querendo matar ele. O dolo No de dolo. vingança que tem. Só que eu vou responder por culpa por causa de um erro. Eu errei. Eu achei que era um cara que viria me matar pelo fato de eu ser policial. Só que na hora que eu saquei da arma para atirar nele, chegou o Bruno e segurou minha arma. Falou, não, esse é um futuro aluno, não tem nada a ver. Não se consumou por circunstâncias alheias. Aí, aqui na culpa imprópria, é possível a tentativa. É claro que nesse caso eu não vou responder.
mas é possível. Mas não tem crime, né? Oi? Não tem crime, né? Não, aqui não. Porque se eu comprovar o erro, né? Eu tenho que comprovar o erro. Porque senão eu posso responder por ameaça. Saquei da arma pro cara. Eu tenho que provar. Falo, não, o pessoal tava falando que eu queria me matar. Ó, a estrutura do crime é dolosa. E eu quis atirar. Mas o agente é punido a título de culpa por conta do erro. E é a única culpa que admite a tentativa. E aqui é a segunda parte da culpa imprópria, né? O artigo 20, parágrafo 1º, segunda parte. Ó, é isento de pena quem? Por erro plenamente justificado pela circunstância, supõe de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Se realmente o cara viesse me matar e eu matasse ele, era legítima defesa. Não há isenção de pena, ou seja, eu vou responder quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. O que está falando aqui? Nesse exemplo que eu dei, eu saí na rua, o cara veio atrás de mim, na verdade ele estava tirando um cartão do bolso, só que eu achei que era uma arma, tanto os outros falar. A gente vai se perguntar, será que se o Eric tomasse um pouquinho mais de cuidado, ele teria evitado esse homicídio? Ah, sim, se ele tomasse um pouquinho mais de cuidado, não teria acontecido isso. Então eu respondo por homicídio culposo. Ah, não, não teria, não tinha como evitar. Todo mundo falou que o cara veio para matar ele. E ele enfiou a mão no bolso, olhando bravo pro Eric. E ele, na hora que ele sacou, pô, todo mundo imaginou que seria uma arma. Então, inevitável. Não respondo por nada. Se é inevitável, eu não respondo por nada. Se é evitável, eu respondo por culpa. Entendeu ou não? Entendi. Deu um meu nó aqui, mas... Deu um nó. Faz o seguinte, ó. Agora, você tem o site de questões aí, né? Por exemplo, aquele que é concurso. Entra nele, procura todas as questões dos assuntos que a gente viu agora, da VUNESP. Dolo e culpa, ação, omissão, fato típico, ilícito, culpável, discriminante putativa, relação de causalidade, tá? Te dou 15 minutos para fazer isso. Eu vou fazer também. Daqui 15 minutos a gente volta e vamos responder essas questões. Pega o máximo que der. Fechou? Beleza. Ó, agora são 7 horas. 7h15, então. Fechou. Tá? Até daqui a pouco. Tá bom. Falou.